Travessa atrás de travessa, carril atrás de carril, foi um trabalho duro. Cada metro desta linha foi arrancado à custa de muito suor, sangue e muitas lágrimas. Lembro-me que se vivia então dias de esperança, de regeneração. Grandes homens estavam à frente do país. Eu tinha voltado do Brasil, onde fiz vida, e perante o desafio lancei mãos à obra. E posso dizer que o fiz com o sentir da minha pulsão de transmontano. Era chegada a hora de trazer o progresso e o desenvolvimento ao coração da nossa província. E perceber que isso estava nas minhas mãos encheu-me de orgulho. Maior honra não me poderia ter sido dada. Mas comecemos do início. Estávamos em 1851. Em Portugal, um golpe de Estado executado pelo Marechal Saldanha contra o governo liderado por Costa Cabral inicia um período que ficaria historicamente conhecido como Regeneração. Nesse movimento, destacava-se um jovem tenente de engenharia que viria a deixar o seu nome ligado aos 40 anos seguintes da história de Portugal, Fontes Pereira de Melo. Ele viria a tornar-se o primeiro titular da pasta das obras públicas em Portugal e era precisamente neste ministério que se tomavam as grandes decisões de fomento nacional. O grande objetivo de Fontes e dos ministros e governos que se lhe seguiram era aproximar Portugal da Europa desenvolvida. A melhor maneira para o fazer era através do fomento da construção dos caminhos de ferro, que nos outros países da Europa eram já os motores de desenvolvimento. Em Portugal, esperava-se que esta política operasse uma transformação semelhante, modernizando um país com um sistema de transportes extremamente arcaico. Aqui e além atravessado por um pontão, no extremo do qual roda a azenha do moinho de centeio. Onde não há ponte, a travessia do rio faz-se nestes barcos, cujo desenho se conserva desde há séculos e que podem navegar desde a fronteira até à Foz. Nós não temos bem a ideia do que era viajar. Muitos dos engenheiros descreveram isso e há relatos, inclusive na Câmara dos Deputados. Quer dizer, era uma viagem heroica, no sentido em que, quando não se pode navegar pelo rio, tínhamos que usar estradas de montanhas que tornavam uma região do país que já era longínqua, quer dizer, num sítio quase intransponível. Many of the villages of the Trás-Montes, such as Amiro here, were extremely isolated by the rugged terrain that you can see behind me. If a villager needed to get to the next village over, it could easily take an entire day's trip by horseback or ox. A maior parte das medidas propostas pelo Ministério tinham de passar pelo Parlamento. Era lá a sede do poder legislativo, onde os representantes eleitos pelos portugueses procuravam traçar e discutir o futuro do país. Na segunda metade do século XIX, uma outra classe profissional tornou-se fulcral no processo de decisão da construção de obras públicas: os engenheiros. Formados em prestigiadas escolas europeias, os engenheiros tornaram-se um elemento decisivo do fontismo. Em 1869, formaram a Associação de Engenheiros Civis Portugueses, uma instituição que tinha como objetivo influenciar os governos no sentido de promoverem uma política de obras públicas. Os engenheiros em Portugal, na segunda metade do século XIX, no fundo usufruem de um conjunto de contextos um bocadinho diferentes e que vão propiciar que o seu papel, de facto, que já vinha crescendo desde os anos 30, 40 aqui em Portugal, se consolidasse e se tornasse uma das forças mais importantes em termos do paradigma de modernidade que Portugal vai adotar. Por um lado, a ideia global do século XIX que liga a tecnologia ao progresso e, por outro lado, o próprio contexto político português, o fontismo, de facto, no contexto da regeneração, vê as infraestruturas como um elemento crucial para o crescimento económico. A construção de caminhos de ferro em Portugal nasceu assim desta aliança entre engenheiros e políticos. No entanto, os grandes objetivos da política ferroviária não se coadunavam com o assentamento de Carris em Trás-os-Montes.
No início, a via férrea foi muito determinada pela ideia de ligar Lisboa à Espanha e de ligar Lisboa ao Porto. No que diz respeito à rede nacional, aquilo que era mais notório a falta era a existência de linhas no interior do país. Essas linhas eram muito caras. Eram caras e o rendimento não era muito expectável. Trata-se de uma decisão anti-económica, antifinanceira, ilegal e imoral. No Parlamento, vários deputados tentavam colocar Trás-os-Montes na rede ferroviária. Homens como Júlio do Carvalhal de Sousa Teles ou Afonso Botelho, naturais destas regiões, por diversas vezes apresentaram propostas para ligar o interior norte de Portugal ao litoral por via de um caminho de ferro ao longo do Val do Douro. Sousa Teles chegou mesmo a propor o chamado americano, um caminho de ferro a tração animal até Mirandela como complemento da linha que seguisse ao longo do Douro. No entanto, a curto prazo, apenas se realizariam estudos na procura de uma solução a cargo do engenheiro Francisco Maria de Sousa Brandão. Até que, no ano de 1867, o Parlamento aprova uma lei que autorizava o governo a construir os caminhos de ferro do Minho e do Douro. E a construção das linhas ao norte do Douro já é feita em grande parte pelo Estado, exatamente porque não havia empresas dispostas a avançar os capitais. Por motivos financeiros, a construção da segunda daquelas vias só se iniciaria em 1873 em Irmesinde. A linha do Douro prestava-se finalmente a ser uma realidade. A linha do Douro abria caminho para mais vias férreas em Trás-os-Montes e a experiência acumulada na sua construção viria ainda a ser muito útil no assentamento dessas linhas. É óbvio que houve uma aprendizagem muito significativa com o trabalho da linha do Douro, que foi, como é óbvio, capitalizado nas linhas que lhe sucederam. Na Associação dos Engenheiros Civis Portugueses, durante o debate sobre o Plano Geral da Rede Ferroviária Nacional, várias propostas para viação acelerada em Trás-os-Montes foram apresentadas e discutidas. A linha do Tua reunia preferências, mas não era uma solução consensual. Nas duas casas do Parlamento, parlamentares transmontanos lutavam para que a linha do Tua fosse incluída nos planos do governo. Influentes de Mirandela e Bragança, como Eduardo José Coelho, Pires Vilar ou o próprio Bispo de Bragança, faziam ver a necessidade de levar a ferrovia ao coração de Trás-os-Montes, sobretudo pelo Val do Tua. Eu não podia deixar de pedir ao Governo que pondere o atraso da aviação na província transmontana e em especial no distrito de Bragança. É preciso que a indiferença dos poderes públicos tenha um limite e que o distrito de Bragança não continue a ser o filho enjeitado. Há que reconhecer que temos justo motivo para estarmos desgostosos e que é necessário dar-nos os melhoramentos de que carecemos. O caminho de ferro da Foz do Tua à Mirandela é o mais importante deles todos. É uma necessidade que é preciso satisfazer sem demora. Vai nisso o interesse de todo o distrito de Bragança e do país. Jamais me cansarei a impedir que justiça se faça a quem está sequioso dela. Fora do Parlamento, um homem desempenhou também um papel determinante para a concretização da linha do Tua. Clemente Meneres. Quem era, afinal, Clemente Meneres? Clemente Meneres foi um jovem que, aos 16 anos, foi até ao Brasil para tomar conta da chácara de um tio seu. Depois de regressar a Portugal, decide investir no número dos negócios. Queria comprar propriedades, queria comprar sobreiros e matéria-prima para canalizar para o mercado sul-americano, para o mercado asiático e para o mercado europeu. Mas havia um grande problema para Clemente Meneres. Era, de facto, o escoamento, era a falta de boas vias de comunicação. Barbas! Ó Barbas! Espera aí, homem. Vai à vila, não vai? Sim, senhor. Então leve-me estes 2 telegramas para o Comércio e para o Popular. Têm que chegar ainda hoje, ouviu? Sem falta. Vá, mexa-se, homem.
acabo de receber uma mensagem do Ministro das Obras Públicas. Um caminho de ferro pelo Vale do Tua não é prioritário para o Governo. Inacreditável. Entretanto, eu continuo a carregar a minha cortiça e o meu azeite em mulas e carros de bois. Mas isto não fica assim. Nos telegramas que o Barbas leva para os jornais do Porto e de Lisboa, há sublevações em Trás-os-Montes, exigindo o caminho de ferro. Se é verdade, claro que não. Mas o que é que isso interessa? Amanhã envio mais telegramas para os deputados transmontanos. Eu ajudei a elegê-los. Agora está na hora de eles me ajudarem a mim. Eu preciso do caminho de ferro. Ou o diabo me carregue se eu não tiver. A influência destes homens deu resultado e em 1883 os ministros das Obras Públicas e Fazenda, Índice Ribeiro e Fontes Pereira de Melo, apresentam ao Parlamento uma proposta de lei para a construção das linhas da Beira Baixa, do Dão e do Tua. O debate durou poucos dias e o diploma seria transformado na Lei de 26 de abril de 1883. Contudo, nem todos ficaram satisfeitos. O deputado Teixeira de Sampaio discordava que o caminho de ferro seguisse pela margem esquerda do Tua, que não servia assim o seu concelho, Alijó. O Sr. Sousa Brandão fez o trajeto pela margem direita do Tua, sem dúvida, porque a julgou a mais conveniente aos povos e aos interesses do Estado, já que lhe não recomendaram nenhuma das margens. A margem direita do Tua é não só mais populosa, como a mais produtiva, mas é que mais dificuldades tem para chegar à linha do Douro. Mas o engenheiro Almeida Pinheiro, pondo de lado os interesses do governo, resolveu fazer um estudo para a construção da via pela margem esquerda daquele rio. Noutro qualquer país ele seria severamente repreendido, mas em Portugal provavelmente premiou-se com alguma comissão de serviço importante. Adiante. Pergunto-me, qual dos dois trajetos é mais conveniente aos interesses públicos? O concurso para a construção da linha entre Foz Tua a Mirandela foi aberto e, depois de algumas turbulências burocráticas, a obra foi adjudicada ao Conde da Foz. Missão cumprida, meu caro. Olha, está aqui no Popular de hoje. O governo adjudicou uma linha de Mirandela. Obrigado, Baltazar. Eis o que anda a produzir no Alentejo. O verdadeiro néctar dos deuses. Melhor que o medicamento. Uma maravilha. Mas onde é que eu ia? A linha de Mirandela. Almeida Pinheiro diz-me que vai ser uma obra difícil, porque o Vale do Tua é só granito e não tem acessos decentes. Diz-me também que os 20 contos por quilómetro da garantia de juros não chegam. Eu já o mandei fazer um novo estudo pela margem esquerda do Tua, para ver se conseguimos baixar o orçamento. E se há homem que o consegue fazer, estou convicto que há de ser o Almeida Pinheiro. É um extraordinário engenheiro. O Conde da Foz foi um dos principais capitalistas portugueses de finais do século XIX. No período que vai de finais da década de 70 do século XIX até à grande crise de 1891-92, o seu mérito consiste em que chegou a ser o líder de um grupo de financeiros que, nesse período, se constitui como alternativa aos interlocutores habituais, aos intermediários habituais do Estado, com os seus financiadores habituais em praças estrangeiras. O Conde, mais tarde designado Marquês da Foz, daria início à construção, a qual confiou aos empreiteiros espanhóis Liorde e Vilagüelo e aos engenheiros António Xavier de Almeida Pinheiro e Diniz Moreira da Mota. O engenheiro Diniz da Mota foi o engenheiro construtor do troço entre Foz Tua e Mirandela. Era um jovem engenheiro com pouca experiência ainda. Ele era natural dos Açores, tinha vindo para Portugal para estudar, para Portugal continental, para estudar na Escola do Exército e em termos de experiência profissional tinha estado ligado à construção da linha do Sul e é nessa altura que ele é convidado pela recém-formada Companhia Nacional para dirigir as obras da construção entre Foz Tua e Mirandela. Já com a linha em construção, o Conde da Foz viria a fazer trespasse da concessão à Companhia Nacional de Caminhos de Ferro, por ele fundada. Ele é o fundador
é o principal promotor da Companhia Nacional, é o principal, ou um dos principais financiadores, e é o primeiro presidente do Conselho de Administração da Companhia. O aparecimento da Companhia Nacional integra-se no que foi um dos períodos de maior expansão, um dos dois períodos de maior expansão da rede ferroviária portuguesa. Por alturas de 1887, as obras estavam concluídas e a 29 de setembro desse ano a linha era finalmente inaugurada, contando com a presença do rei Dom Luís I e da família real. A viagem foi bastante animada porque o comboio teve que parar por diversas vezes, em virtude da população destas aldeias estar a aguardar a sua passagem, para saudar o monarca, para fazerem alguns discursos de boas-vindas, para fazerem também alguns pedidos, de modo que chegaram com algum atraso a Mirandela, onde estavam à sua espera as autoridades locais, civis e religiosas, e também um grande banquete que foi oferecido à família real e aos seus convidados, onde foram feitas também saudações e brindes para o sucesso desta iniciativa. No entanto, e apesar do progresso alcançado, a linha então inaugurada deixava de fora Bragança, a capital do distrito. Um ano após a inauguração, o Ministro das Obras Públicas, Emílio Navarro, apresenta ao Parlamento uma proposta de lei para complementar a rede ao norte do Mondego. Nessa proposta de lei incluía-se a linha de Mirandela a Bragança. No entanto, a oposição considerou essa proposta um novelo de caminhos de ferro e impediu a sua aprovação. Aqui está ele. O parecer para o complemento da nossa rede férrea a norte do Mondego. Uma proposta de lei de um grande alcance, preparada pela mente brilhante do meu ilustre correligionário, Emílio Navarro. Mas sabe o que disse a oposição? Que isto era um novelo de caminhos de ferro. Um novelo! E hoje lamentamos que o nosso caminho de ferro nunca saiu do papel. Enfim, eu, quando sucedi ao Emílio Navarro como Ministro das Obras Públicas, ainda tentei trazer de novo este projeto às câmaras, mas... Juntou-lhe o caminho de ferro de Arganil, cuja utilidade é muitíssimo duvidosa. E no final não foi aprovado nenhum nem outro. Os progressistas nessa altura não se entendiam. Tanto que o Emílio Navarro teve que se demitir. Por quesílias e intrigas que não quero agora aqui recordar. Certo é que foi Vossa Excelência quem lhe sucedeu na pasta das obras públicas. E toda a gente conhece a predileção que Vossa Excelência tem por Mirandela. Era uma lástima se esta cidade deixasse de ser o término da linha do Tua. Ora é essa. O Partido Progressista bem tentou levar o caminho de ferro até Bragança. Vocês, regeneradores, é que, por espírito do partido, impediram a aprovação do parecer. Isso são águas passadas. Vossa Excelência verá que será com o Partido Regenerador no governo que Bragança terá um caminho de ferro e sairá do letargo a que tem sido condenada. Vossa Excelência verá. Mais tarde, com a bancarrota de 1892, qualquer plano que qualquer governo tivesse não foi possível de se realizar. Apesar da crise da década de 1890 e do clima de austeridade que então se vivia, alguns deputados continuavam a propor a construção do caminho de ferro entre Mirandela e Bragança, e o mais destacado desses homens era Abílio Bessa. Bragança está numa situação extremamente carente. Quase alarmante no que respeita às vias de comunicação. O nosso distrito tem sido o filho enjeitado de sucessivos governos. Está, portanto, na hora de fazer justiça às aspirações dos transmontanos. As preces de Abílio Bessa foram respondidas por um conjunto de medidas legislativas tomadas em 1898 e 1899 pelo Ministro das Obras Públicas, Elvino de Brito, e que pretendiam relançar a construção ferroviária em Portugal. A principal dessas medidas foi a Lei de 14 de julho de 1898. O aspecto principal da Lei de 14 de julho é
é a criação do Fundo Especial para os Caminhos de Ferro, uma vez que ele procura criar condições financeiras para a criação ou construção de novas linhas e também a reparação das linhas existentes. É um fundo que é criado baseado nas receitas provenientes da própria exploração de caminhos de ferro. Porque não pode o Estado, que sustenta milhares de operários em Lisboa à custa do Tesouro, porque não há de ele ocupar-se de alguma parte para ajudar à construção do caminho de ferro de Mirandela a Bragança. O Abílio Bessa foi um político e advogado de Bragança que se notabilizou na sua luta pela construção do caminho de ferro de Mirandela até esta cidade. Quer nos jornais, na Gazeta de Bragança, que dirigiu, quer enquanto deputado, quer enquanto governador civil, pressionou, lutou junto do Governo Central, em Lisboa, para que a linha de Mirandela a Bragança fosse uma realidade. Os seus esforços foram coroados de sucesso quando o Ministro das Obras Públicas, Francisco Vargas, resolveu abrir concurso para atribuir uma garantia de juros de 4,5% à construção do caminho de ferro de Mirandela a Bragança. A lei autorizava o Governo a colocar em praça a adjudicação da linha até Bragança. Contudo, a abertura do concurso tardava e, mais uma vez, Abílio Bessa, coadjuvado pelo seu irmão José, veio a revelar-se determinante para o avançar do processo. Ouvi com muita atenção, como sempre merecem os irmãos Bessas, as afirmações que me fizeram. Queixaram-se, a meu ver com razão, do atraso em que se encontra a aviação em Bragança. Não é fácil acudir a esta questão, mas felizmente o Governo encontrou uma solução. Permitam-me que não entre em explanações alargadas sobre este assunto. A melhor resposta que posso dar-vos, tenho-a, portanto, aqui. Hoje mesmo, mandarei para a mesa uma proposta de lei que autoriza o Governo a usar uma parte do Fundo Especial dos Caminhos de Ferro para a construção e exploração das linhas férreas entre Mirandela e Bragança e Arrégua e Chaves. José Bessa era o irmão de Abílio Bessa. Foi eleito deputado em 1901 e 1902. Por esta altura, o grande objetivo dos Bessas era realmente o caminho de ferro até Bragança. E ao passo que Abílio fazia pressão junto do Governo enquanto governador civil, José Bessa, na condição de deputado, fazia o mesmo junto dos seus colegas parlamentares. Graças à ação dos irmãos Bessa, o concurso para a adjudicação da linha de Bragança foi aberto. Depois de alguns transtornos burocráticos, a empreitada acabaria por ser adjudicada provisoriamente a João Lopes da Cruz. João Lopes da Cruz era um transmontano de 4 costados. Um homem para quem parece que não existiam impossíveis. Ainda novo, emigrou para o Brasil, fez fortuna, não sabemos muito bem como, regressou a Portugal e dedicou-se basicamente a 2 negócios. Emprestava dinheiro a juros, dedicou-se também ao negócio da vitivinicultura, especialmente as propriedades que tinha adquirido em Celores, em Carrazeira de Anciães. Além disso, dedicou-se à construção civil. Uma vez que implicava uma despesa para o erário público, o contrato com João Lopes da Cruz teve que ser levado ao Parlamento, onde José Bessa desempenhava as funções de deputado. Acabei por não intervir na discussão, porque vi que havia muitos colegas meus já inscritos e tive receio que faltasse tempo para a aprovação do contrato com João Lopes da Cruz. Creio que a aprovação deste contrato é uma das melhores medidas jamais votadas por esta Câmara. Nos últimos 10 anos, praticamente não construímos 1 metro de linhas de ferro. Até a Roménia tem mais caminhos de ferro que nós. Especialmente nós, transmontanos, estivemos até hoje como que votados a uma espécie de esquecimento quase geral por parte dos poderes públicos. Somos um povo pacífico e fiel à monarquia, mas a nossa paciência tem limites. Felizmente, hoje esta Câmara teve o bom senso de aprovar o projeto que eu tive a honra de redigir. Apesar de todos estes esforços, João Lopes da Cruz não foi capaz de angariar o capital necessário à obra e acabou por passar a adjudicação à Companhia Nacional. Esta manteve-o como empreiteiro geral,
sendo a direção dos trabalhos entregue ao engenheiro Costa Serrão. A construção iniciou-se em 1903 perante os festejos dos brigantinos e prolongou-se nos anos seguintes. Até que, no dia 1 de dezembro de 1906, a linha de Bragança era finalmente inaugurada. Os brigantinos exultavam com o novo melhoramento, mas havia um homem que não tinha motivos para festejar. Durante anos, o povo e a nação celebraram esse feito memorável. Todos. Todos menos eu. Que à custa disso, me vejo nesta desgraça, arruinado como estou. Esses canalhas da Companhia Nacional tramaram-me bem. Transpusemos montes e vales, gastei o que tinha e o que não tinha. E quando precisei que me dessem a mão, pisaram-me. E rescindiram-me o contrato. Perdi o direito a tudo que me deviam. Dezenas de contos de réis. Agora só tenho dívidas. Vieram-me às terras, levaram-me tudo. A Quinta do Prado, a Quinta do Zimbro, tudo. Aquilo que no início parecia ser uma esperança, transformou-se numa ilusão. Pior, num pesadelo. Claro, ficámos com a linha de Bragança. Uma obra notável de que todos nós, transmontanos, nos devemos orgulhar.